Muito obrigado, antes de mais, pelo convite para estarmos aqui presentes na vossa conferência. É um gosto enorme nós podermos estar aqui, partilhar também um pouco da nossa visão aqui acerca da temática que vamos falar. O meu nome é Alexandre Real, sou partner da Sfori, é o Filipe Ferreira, também partner da Sfori, e vamos estar aqui nos próximos minutos a debater aqui algumas ideias e alguns conceitos do nosso dia-a-dia. A Sfori é uma consultora, uma empresa dedicada essencialmente à área dos recursos humanos e também à área da reputação empresarial. Desenvolvemos a nossa atividade já há 17 anos esta parte, sendo que a grande tónica do nosso trabalho, de todo este percurso, tem sido muito a questão do desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de competências. Aliás, a nossa atividade dentro desta área da gestão de projetos teve inclusivamente duas iniciativas muito interessantes. Desenvolvemos 24 horas de gestão de projetos, portanto uma formação para equipas de gestores de projetos durante 24 horas consecutivas, experienciais, ativas e presenciais, e desenvolvemos também um outro conceito denominado Project Building, que são pequenos team buildings que eram aplicados quer ao universo empresarial, quer ao universo de estudantes que davam os primeiros passos nesta área da gestão de projetos, como forma de lhes transmitirmos os princípios básicos desta área do conhecimento. Portanto, ao longo destes 17 anos tivemos também aqui um contacto muito interessante com este universo, esta área do conhecimento que é a gestão de projetos. Na consequência disto que o Filipe estava a dizer e daquela experiência que também nós fomos tendo ao longo destas formações no âmbito das 24 horas de gestão de projetos, do Project Building, nós fomos efetivamente fomos vendo que realmente o ser humano na gestão de projetos é muito importante, tanto na toda a dinâmica das pessoas, do cumprimento dos prazos, da gestão de conflitos, há uma dinâmica que é mesmo muito necessária do humano. E hoje colocamos muito a questão de será que a tecnologia vai substituir o humano na gestão de projetos? O que é que dizes, Filipe? Na realidade, eu acho que todos nós temos essa dúvida hoje em dia, não é? Com o desenvolvimento e a proliferação de tecnologias, de softwares, de produtos dentro desta área robotizada, da inteligência artificial, até que ponto é que nós, seres humanos e por inerência um gestor de projetos, se mantém útil, se mantém viável dentro de toda esta estrutura de produção. Há claramente essa dúvida, há claramente um receio da maior parte de nós que os sistemas sejam aperfeiçoados a um ponto onde nós possamos ser substituídos, mas na verdade se calhar não é bem assim. Certo, sendo que muitas das estatísticas indicam que realmente há uma percentagem de profissões que vai desaparecer, mas também há um outro conjunto de profissões que vai surgir, novas profissões, e que vão dar aqui uma nova dinâmica, certamente também à parte da gestão de projetos, sendo que talvez, se calhar, estamos aqui a viver num mundo que vai ser um bocadinho diferente, mas também não vai ser 100% diferente na área da gestão de projetos. Sem dúvida. Aliás, podemos convidar a quem nos vê e nos ouve a consultar um site chamado, ou denominado Will Robots Take My Job? Que é basicamente um site onde nós conseguimos pesquisar o que é que vai acontecer às profissões, e há de facto profissões como o fisioterapeuta, como o jornalista, que na verdade não têm necessidade de ficar com muito receio relativamente ao futuro. No caso dos gestores de projetos, e já agora deixando esse convite, a realidade é muito dispar, porque há gestores de projetos aplicados a vários universos como melhor do que nós sabem, e cada um desses universos representa uma perigosidade de substituição face aos sistemas que é diferente. E, portanto, fica aqui o convite ou o desafio para que possam ir até este site e ter aqui uma noção um bocadinho diferente daquilo que é o mercado de trabalho e da substituição de algumas profissões, de facto, por robôs, sendo que aquilo que o Alexandre diz, e com toda a razão, da mesma forma como os sistemas foram responsáveis por, ao longo destes anos, substituírem algumas profissões, não é menos verdade que também são responsáveis pela criação de muito mais profissões, muito mais funções, e portanto são efetivamente um fator de criação também, e não apenas de extinção de postos de trabalho, de funções profissionais nos nossos sistemas. Certo. Nós depois no final da nossa intervenção vamos também falar um pouco daquelas que são as competências-chave
que diferenciam o humano do robô e o humano desta parte mais de máquinas, mas se calhar deixávamos já aqui um primeiro conselho, que é, mais do que às vezes estarmos focados na questão da profissão do gestor de projeto, é mais a questão do vão investir, invistam por favor num mapa de competências que são transversais. Portanto, é as competências, no fundo, as soft skills que vos vão ajudar a ter um desempenho melhor na gestão de projeto, porque a gestão de projeto não é um Excel, portanto, nós podemos ter mas depois há toda uma questão, e atualmente com a questão do Covid-19, todos percebemos que tudo o que era o nosso planeamento do ano passado, em pouco nada de real tem deste ano. E certamente, mesmo com muita inteligência artificial, dificilmente uma máquina conseguiria, no fundo, dominar a complexidade das tomadas de decisão atualmente. É verdade, e uma das coisas que veremos mais à frente nesta apresentação será exatamente isso. Será que vale mais a pena nós investirmos na melhoria dos modelos e dos instrumentos que temos da gestão de risco, ou será que em alternativa devemos desenvolver a capacidade de resiliência das pessoas e organizações face àquilo que é menos percebido e menos expectável acontecer nas nossas atividades profissionais? Mas deixamos isso para já e haveremos de abordar mais adiante. Eu gostava só de realçar, por exemplo, aqui no seguimento desta nossa conversa, que umas palavras de Jack Ma, o criador do Alibaba, filantropo, empreendedor, que deu origem a um unicórnio bastante conhecido, e ele tem umas palavras muito premonitórias neste enquadramento no Fórum de Davos em 2018, quando afirma que se queremos de facto manter-nos valiosos na cadeia produtiva, na realidade onde nós temos que fazer investimento é em tudo aquilo que nos torna ao ser humano diferente de uma máquina, e nesse enquadramento, aquilo que aparece nesse enquadramento são de facto as competências comportamentais. É aí que não todas, naturalmente, mas há um núcleo duro, e nós vamos abordar cerca de 7 para isso mesmo, ou em torno disso mesmo, mas que são 7 competências comportamentais que nos tornam mais valiosos, onde claramente a robotização, a inteligência artificial ainda não conseguem dar uma resposta muito capaz, e dificilmente, eu atrevo-me a dizer, dificilmente as máquinas ou os sistemas nos conseguirão vir a substituir. E eu creio que no seguimento do que o Alexandre diz, se há sítio ou local ou tempo onde nós temos que colocar esforço, é de facto no desenvolvimento das competências e tornar-nos cada vez mais valiosos por essa via. O Jack Ma é atual, mas já Einstein dizia que mais importante que a inteligência racional é a imaginação, portanto, e até agora os robôs conseguem imaginar aquilo que nós conseguimos imaginar para eles, portanto, eles ainda não têm autoimaginação, e nesse sentido essa criatividade que certamente é algo que chave para que um projeto tenha sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. Nós gostávamos também a este título de falar um pouco convosco relativamente àquilo que é, do ponto de vista da gestão de projetos, a principal, digamos, sem esquecer nenhuma das competências técnicas que um gestor de projetos tem de dominar, mas de facto aquilo que nós vamos vendo, e até mesmo decorrente destes programas falávamos no início, aquilo que nós assistimos foi sempre a capacidade de um grande gestor de projetos conseguir entregar os resultados daquilo que é o projeto em si. Foi sempre algo que esteve muito relacionado com a capacidade que ele próprio tinha de se autogerir e de gerir os elementos da sua equipa, e portanto, mais uma vez, vamos chegar a um ponto em que vamos estar a trabalhar fundamentalmente num plano de competências comportamentais que naturalmente são instrumentalizadas com aquilo que são as técnicas que a gestão de projetos fornece, com tudo aquilo que são os instrumentos até tecnológicos que existem hoje para garantir que o projeto chega a bom porto, mas invariavelmente quando é necessário motivar, quando é necessário puxar pelas pessoas, quando é preciso fazer com que elas façam aquela extra mile, porque dê um pouco mais delas, que consigam de facto
trabalhar em conjunto num clima são, bom, a capacidade comportamental do gestor de projetos enquanto líder também sai ou vem ao de cima, e é ela que no fundo é responsável por garantir que a saudade da equipa, ou a saúde, melhor dizendo, a saúde da equipa acaba por se repercutir em resultados da equipa de gestão de projetos. Então, no seguimento do que estavas a falar, Filipe, vamos agora se calhar passar a falar das 7 competências-chave, as 7 soft skills que distinguem o gestor de projeto da parte mais da tecnologia e nas quais a tecnologia também não consegue substituir o ser humano. A primeira é a empatia, não é? Portanto, a capacidade de nós olharmos e de sentirmos os outros, de compreendermos o que o outro está a sentir e como nos colocar no papel dele. As máquinas ainda não o conseguem fazer e certamente isso tem um impacto também emocional e até de produtividade nas equipas. Sem dúvida, se calhar acrescentando aqui já a segunda competência, que é a questão da criatividade, porque por mais sistemas que nós possamos ter, a criatividade ainda é uma capacidade claramente do ser humano. Nós conseguimos ensinar algumas coisas, digamos assim, às máquinas, mas a capacidade para ser criativo, pensar fora da caixa, de imaginar aquilo que ainda não foi feito, é uma capacidade inerentemente humana e foi isso que nos trouxe até aqui, que nos fez singrar até do ponto de vista de espécie. Foi nós conseguimos ser criativos, inventar novas estratégias, novas ferramentas, novas formas de fazer as coisas para conseguir atingir os nossos objetivos. E para quem está aqui a assistir, não sei se sabem, mas os portugueses são muito reconhecidos mundialmente pela sua criatividade. Há quem diga que nós somos maus a planear, por isso somos bons na criatividade, mas já está comprovado que não é assim. Não é o facto de falta de planeamento, mas sim foi as nossas vivências do passado que nos ajudaram a pensar às vezes de uma forma um pouco diferente. Estava agora a pensar que uma das coisas também que o português é reconhecido e que é também uma das capacidades que nós devemos aqui enfatizar quanto à gestão de projetos é a capacidade da colaboração. Portanto, a nossa competência na capacidade de colaborarmos com outros é de facto algo que não se vai replicar com uma máquina, com um robô. Nós podemos fazer uso mas colaborar efetivamente, temos aqui um comportamento de nos ajustarmos a outro e dos outros se ajustarem a nós dentro do contexto, seja do trabalho em equipa, seja de um ponto de vista geral de uma organização, são questões que nunca passarão por uma máquina. Portanto, sermos competentes a colaborar com outros, seja no trabalho em equipa ou não, é claramente uma forma de nós nos distinguirmos e, como falávamos há pouco, uma capacidade que o gestor de projetos deve procurar desenvolver a todo momento para também ele se tornar mais valioso dentro do contexto de entrega de objetivos e entrega de projetos. Sim, porque quando entramos nesta questão das máquinas perde-se aquele efeito sinérgico, não é? Que é o efeito único do trabalho em equipa e no fundo das equipas de gestão de projetos. Na continuação então deste efeito sinérgico também surge se calhar a questão também da inspiração, não é? Algo que é completamente irrepetível, que não se consegue uma máquina inspirar-nos e ajudar-nos se calhar a atingir melhores resultados só por si. O ser humano tem essa capacidade, não é? Nós movemos-nos também muito pelo exemplo, até mesmo se formos aqui para a situação de pais e filhos, diz-se muito que a educação é a questão do exemplo. O exemplo também é uma forma de inspiração, não é? Inspiramos os filhos a fazerem as coisas de determinada forma. Um líder inspira os seus seguidores por vários motivos também, e portanto não estou a ver um robô ter a capacidade para nos inspirar. Provavelmente poderá ser uma ótima ajuda a trazer-nos aqui para cima da mesa algumas questões que eventualmente nos estejam a esquecer em determinado contexto, mas assumir ele o papel de preponderância de inspirar outros, de fazer com que outros pensem o impossível e entreguem resultados como um gestor de projetos tem de fazer tantas vezes, dificilmente vai conseguir. Então, no seguimento daquilo que estávamos aqui a falar, começamos já aqui a chegar a uma conclusão que me parece interessante, que é, vamos deixar a parte da gestão de projetos chata para os robôs e deixar aquela parte se calhar mais interessante e mais desafiante para os humanos. Sem dúvida. Aliás, podemos até ver isso. A PwC anunciou há cerca de
um ano e tal, 2 anos, mais coisa, menos coisa, a atribuição de um robô a cada um dos seus colaboradores, exatamente para fazer isso, ou seja, retirar-lhes aquelas tarefas rotineiras que são regulares, mas que não acrescentam valor, deixando para o colaborador aquilo que verdadeiramente faz a diferença. E a maior parte das vezes o fazer a diferença aí é usar o conhecimento que tem, é fazer o reforço de laços com clientes, portanto são tarefas que acrescentam valor numa ótica completamente diferente do que aquilo que um software ou um robô, seja ele físico ou dentro de um computador, nos pode fazer. Pois isso também leva-nos já para a próxima competência-chave, que é a questão da resiliência, não é? Portanto, ou seja, o ser humano acaba por ser mais resiliente do que as máquinas em determinado tipo de contexto e acaba por ter a capacidade de depois regressar ao seu momento de uma forma, se calhar, mais rápida e mais interessante do que um robô. Portanto, e às vezes até muito aquela questão da própria dependência que os robôs têm, por exemplo, de fontes de energia externa e que há em determinados contextos mais de contextos de crise, de guerra, em que há uma falha de energia e que depois não se consegue alimentar um todo do ponto de vista de máquinas. E quantas vezes os sistemas não chegam a um momento onde param, onde eventualmente, se não estão programados para ir à procura, exatamente, ir à procura de soluções alternativas, não o fazem, param por ali. E o ser humano, a resiliência no ser humano também passa muito por aí, não conseguimos de uma forma, vamos tentar de outra e de outra e de outra, até conseguimos entregar. E isso é a curiosidade também que e a criatividade e a mudança dos nossos hábitos e lá está, e ao fim e ao cabo estamos sempre a falar da questão comportamental e não de outras facetas, digamos assim, de atuação, e lá está, o gestor de projetos não é diferente disto, tem que entregar isto todos os dias. Então a curiosidade talvez seja agora então a palavra-chave aqui também a determinar, porque é através muitas vezes da curiosidade que nós trazemos novas soluções, novas visões, novas formas de fazer e que o robô não faz. O robô é um executante, quanto muito pode ser curioso, mas no sentido dos dados e da informação que o humano lhe mete e que lhes dá a instrução para o ser. Pode nos ajudar a poupar tempo, de ir à procura de informações para que nós façamos, lá está, sejamos criativos, possamos pelo menos dar o ponto de partida nos processos de inovação, de ir à procura de soluções completamente diferentes. E aí, se calhar, aproveitava para introduzir mais uma das competências comportamentais que muitas das vezes nem sempre é bem vista no contexto da gestão, que é a questão da intuição. E tu sabes tão bem quanto eu, ou melhor ainda, que nem tudo vem nos livros, nem tudo vem num modelo. Muitas das vezes o ser humano move-se por intuição, por um feeling que lhe aparece, por um âmago de experiências que já vivenciou e que consegue correlacionar de uma forma completamente espetacular e assim chegar a essas tais soluções completamente disruptivas. Sem dúvida. E lá está, mais uma vez, o robô não tem essa capacidade, não tem capacidade para intuir. Ele vai sempre, naturalmente, buscar informações de históricos, de fazer correlações e por aí fora, mas fazer intuição, e muitas das vezes estamos a falar de ter aquele feeling no momento em que é preciso agir e coordenar isso com comunicação, com liderança, com gestão de equipas, com relação com outras pessoas. Isso é algo que o robô nunca fará, será fundamentalmente uma tarefa do gestor de projetos, até numa tentativa ou num contexto de união da própria equipa que trabalha com ele, da forma como ele se relaciona com clientes, com sponsors dos projetos e no fundo com os colegas, com os seus pares. A intuição será sempre válida por todos esses motivos e uma forma dele se diferenciar de qualquer software que nós possamos vir a conhecer dentro deste contexto. Certo, então penso que já falámos aqui das competências-chave que diferenciam o ser humano do robô, da parte mais maquinal da gestão de projetos e se calhar a título de conclusão também falámos aqui a questão que este próprio contexto atual de Covid vai acelerar possivelmente a necessidade das pessoas estarem mais próximas umas das outras, porque com este contexto no fundo, de não contacto humano, de distanciamento social,
em que as próprias emoções das pessoas estão um pouco castradas e que, pá, sei lá, ganhas um projeto, apetece-te abraçar o teu colega de trabalho, não o podes fazer, eu penso que isso vai ter, em termos de impactos de ser humano, brutais e que certamente nos vai ajudar a compreender mais até esta separação. Tecnologia, sim, sem dúvida, é ótimo ter, vai-nos ajudar na melhoria dos resultados, mas tem as suas limitações e o ser humano não substitui as máquinas, mas as máquinas também não substituem o ser humano. Eu aí acrescentaria uma questão que é a questão, inclusivamente, da saúde mental, que resulta de todo este contexto, como dizes bem. O gestor de projetos, como qualquer outro colaborador de empresas, deve estar também atento a isso, a saúde mental e que depois acaba por ter aqui, nem sequer estou a falar de situações mais graves, estou a falar apenas e só da nossa relação diária com colegas de trabalho, como numa equipa de gestão de projetos existem. A capacidade de nós nos relacionarmos, que é fundamentalmente humana, e como tu disseste bem, o Covid e o isolamento nos retirou, está naturalmente a ter impactos cada vez maiores na eficácia das equipas. E vou recordar uma estatística que nós falamos muitas das vezes quando estamos a trabalhar e desenvolver equipas de trabalho, e que diz uma coisa muito simples, que é o rendimento de qualquer equipa explica-se em 50% pelo seu tempo social. O que significa que tudo aquilo que nós não conseguimos fazer para nos relacionarmos e que não tem que ver com a sua realidade profissional, portanto o tempo que nós gastamos a falar sobre família, sobre o desporto, a almoçarmos ou jantarmos com colegas de trabalho, tudo isso ajuda a potenciar o rendimento profissional da equipa. Ora, se estamos hoje castrados dessa possibilidade, mais se intensifica a importância destas competências comportamentais que falámos há pouco, que são 7, não são muitas, e que se realmente pensarmos um pouco nisto, se o gestor de projetos quiseram fazer um investimento quase como se fosse um desportista, treiná-las um pouco todos os dias, no fundo é a mesma coisa do que estar a tentar garantir o seu posto de trabalho para um futuro próximo, da mesma forma como qualquer colaborador de uma outra empresa vai tentando garantir que tem o seu melhor desempenho profissional. Portanto, a parte comportamental pode ser de facto uma chave importante, e é uma chave importante naquilo que é a nossa valorização pessoal e profissional e mantermos-nos úteis e valiosos na cadeia de produção, seja de que organização seja que estejamos a falar, tal como o título desta apresentação encerrava logo à partida. Ok, então olha, resta-nos agradecer mais uma vez a vossa atenção, a vossa amabilidade de nos ouvir, e até um dia destes, e esperamos por vocês no nosso projeto. É verdade, 24 horas de gestão de projetos, ou 24 Hours of Project Management by PM Squared Alliance also. Esperamos por vocês, esperamos que possam contactar diretamente com esta componente comportamental, desenvolvê-la, porem-se à prova, porque de facto se o gestor de projeto quer continuar a ser melhor, como nós acreditamos que é, do que qualquer software, de qualquer robô, hoje e sempre ele terá que ser suportado no seu investimento nas competências comportamentais e naquilo que tem de mais diferenciador, que é a sua capacidade de ser humano. Basicamente é isso. Obrigado.